Oi, pessoal, tudo bem? Vamos então dar continuidade à nossa conversa sobre a NR3, né, embargo e interdição, e hoje a gente vai concentrar esforços aqui, vamos tentar melhorar essa compreensão, esse conceito sobre as matrizes de risco. A gente vai citar mais exemplos aqui de matriz de risco. Deixa eu compartilhar com vocês a tela. Só um momento, por favor. Ok. Então, gente, hoje a gente vai investir algum tempo aqui para poder citar mais exemplos de matriz de risco, né? Nós vimos, então, a matriz de riscos, excesso de riscos, né, que está presente na NR3, e a gente vai dar alguns outros exemplos aqui, e oportunamente eu vou submetê-los a uma atividade, né, para vocês fixarem esse conceito e levarem isso com vocês, né, essa ideia de como você utiliza uma matriz de risco. Então, a gente trouxe aqui para vocês dois exemplos, né, a matriz de risco que está contida na norma OUSAS 18001 e a matriz de riscos que foi elaborada pelo professor Paulo Jabbour. Então, vamos iniciar aqui a nossa conversa, né, dizendo para vocês o seguinte: existem diversas matrizes de risco, né, no fundo são muitas. Então, se vocês procurarem por aí, tem muitas matrizes de risco, diversas normas, né, para várias funções. Inclusive, se a empresa ela entender que seja interessante, os seus especialistas em SST, eles próprios, criarem a matriz de risco, né, para aquela organização, adequando para a realidade da organização, para a realidade da empresa. Tá? Além da matriz de excesso de risco, que a gente viu na NR3, então, a gente vai trazer para vocês aqui esses dois exemplos, né, para vocês fixarem essa ideia. A matriz de risco da norma técnica OUSAS 18001 e a matriz de risco criada e apresentada pelo professor Paulo Jabbour quando da sua defesa de dissertação de mestrado ocorrida no ano passado. Bom, então vamos começar aqui mostrando para vocês, apresentando para vocês as características da matriz de risco da OUSAS 18001. Nessa matriz de risco da OUSAS, eles resolveram, né, eles convencionaram para a questão da severidade, da gravidade ou consequência, né? Na NR3 o termo é consequência, mas a gente pode utilizar também severidade ou gravidade. Eles convencionaram apenas 3 níveis de severidade, né? E codificaram como A, B e C. Então, código A, né, para severidade considerada levemente prejudicial, código B, para severidade prejudicial, e código C, ou nível C, para severidade extremamente prejudicial. Então, o que seria, né? Qual seria a descrição para a severidade levemente prejudicial? Quando, de fato, né, aquilo ocorrerem pequenos cortes, ferimentos leves, torções leves, contusões leves, incômodos ou irritação, né? Então, são situações que caracterizam aí uma severidade levemente prejudicial. Já para a severidade ser classificada como prejudicial, quais seriam as características? As lacerações, né, as queimaduras de primeiro grau e segundo grau, torções, contusões, ferimentos, fraturas, intoxicações, né, aí no caso eventos com afastamentos, doenças ocupacionais temporárias, a perda auditiva, a perda de membros pequenos, no caso dedo, falange, e doenças ocupacionais permanentes. Então, tudo isso aqui está enquadrado numa situação que o especialista poderia classificar como uma severidade prejudicial, para utilizar a matriz de risco da USE 18001, né? E, por fim, a severidade extremamente prejudicial. Aí a gente vai estar falando sobre amputações, queimaduras de terceiro grau, acidente fatal, acidentes com redução da expectativa de vida ou incapacidades, ou incapacitantes, né? Perdas de membros. Então, são essas situações que caracterizariam a escolha da severidade extremamente prejudicial. Para a questão da probabilidade, eles também fizeram a mesma coisa. Eles escolheram apenas 3 níveis, né? Apenas 3 níveis aqui, tá? De probabilidade de ocorrências, né? De ocorrências. Então, e codificaram como 1, 2 e 3, né? Nas consequências ou severidade, A, B e C, né? A, B e C para severidades, 1, 2 e 3
para as probabilidades de ocorrência. Então, a altamente improvável, né? Altamente improvável seria o código 1, o nível mais baixo, né, da probabilidade aí no caso. Seria uma baixa probabilidade, quase impossível, muito pouco provável de ocorrer. Já a probabilidade chamada improvável, que seria o nível 2, o nível intermediário, né, seria uma média probabilidade de ocorrer. Existe a chance de ocorrer. É possível ocorrer, porém não é usual, tá? Não é trivial. Já você tem a maior situação aqui para a questão da probabilidade, se é provável, nível 3. Então, o nível máximo aqui que é provável. Alta probabilidade de ocorrer, provável que ocorra, não é surpresa se ocorrer, certamente ocorrerá, ou já ocorreu nos últimos 12 meses. Então, no último ano já ocorreu. Então, aqui a questão da probabilidade, então, seria a situação máxima aqui, mais extrema, né? Entenderam? Então, eles escolheram 3 níveis para consequências, ou severidade ou gravidade, e 3 níveis para probabilidade. Aí, você tem aqui a matriz em cima dessa situação. Probabilidade, gravidade, probabilidade, ou gravidade, aqui não é probabilidade, né? Aqui tem um errozinho aqui. Aqui é gravidade ou severidade, né? Gravidade ou severidade, ou consequência também, né? Então, desconsiderem essa probabilidade aqui. Então, gravidade, A, B ou C, probabilidade 1, 2 ou 3. Então, a primeira coisa a ser feita, né, como sempre, é primeiro escolher a gravidade ou a consequência, né? Então, escolhe-se entre A, B ou C, né, em função daquela situação, daquele cenário, né, que está sendo, que o especialista está ali de frente para ele, né? Então, gravidade, A, B ou C, levemente prejudicial, prejudicial ou extremamente prejudicial. Depois, ele vai escolher a probabilidade, se em função daquela gravidade, aquela gravidade pode ser altamente improvável, improvável, provável. Então, escolheu a gravidade, escolheu a probabilidade, ele vai cruzar essas informações e vai cruzar, então, as escolhas. Ao cruzar escolhas, ele vai cair no nível de risco. Nesse nível de risco, a gente tem aqui, então, 3, 6, 9. 9 níveis de risco, sendo um nível 1, 2 níveis 2, 3 níveis 3 de risco, 2 níveis 4 e um nível 5. Então, a gente tem um nível mínimo, nível 1, né, verdinho aqui, e também um nível máximo, nível 5. Depois a gente tem os intermediários. Então, se a gente escolher, por exemplo, né, em função daquela situação, daquele cenário, daquela atividade que está sendo desenvolvida, a gravidade seria levemente prejudicial, então ele vai trabalhar em cima dessa coluna aqui, né? E, em função daquela gravidade, ele escolheu a probabilidade, que é provável, né, a sua ocorrência, então ele vai nessa linha aqui, né? Então, cruzou essa coluna com essa linha, você obtém, então, aqui, né, você obtém um nível de risco, nesse caso aqui, escolhendo o A aqui e o 3 aqui, né, o levemente prejudicial aqui e o provável aqui, você vai cair no nível amarelo, nível 3 amarelo, tá? Então, você caiu no nível 3. Vamos ver o que é que ele descreve como nível 3. Né? A norma OSA 18.000, o que ela descreve como nível 3? Então, o nível está aqui, o nível 3, o risco para a norma é moderado, e eles escrevem assim: devem ser feitos esforços, né, para reduzir o risco. Porém, os custos de prevenção devem ser cuidadosamente medidos e limitados. As medidas de redução do risco devem ser implementadas dentro de um período de tempo definido. Não precisa definir, né, quando é que essas medidas de redução do risco vão ser feitas, né, vão ser implementadas. Se existir impacto muito danoso, deve ser feita a avaliação adicional mais precisa da probabilidade de danos. Então, aqui está a descrição do que você considera como um risco, do nível de risco 3 moderado. E aqui ele traz também a coluna com as ações de controle. Então, para essa situação aqui, nível 3, moderado, ele traz a seguinte ação de controle: medidas de otimização nos processos, então preciso melhorar, otimizar esses processos, né? Nas máquinas, então, essas máquinas precisam melhorar a otimização de operação dessas máquinas, e ser feitos novos procedimentos, por exemplo, além de treinar, né,
trabalhadores, os operadores dessas máquinas. Então, a ideia seria essa, basicamente. Medidas de otimização nos processos, melhoria dos procedimentos. Então, seria essa as medidas de controle, as ações de controle, para a gente reduzir esse risco, né, e, de repente, trazê-lo para cá, para o trivial, né, o nível trivial. Está aqui, ó, nenhuma ação é requerida e não é necessário registro. Então, não necessita ação de controle. Né? Você tem o nível 2, tolerável, o nível 3, a gente já falou, o nível 4, substancial, o nível 5, intolerável. Então, o trabalho ele não deve ser iniciado ou continuado até que o risco tenha sido reduzido. Se não for possível reduzir o risco, mesmo com recursos especiais, o trabalho tem que ser proibido. O trabalho deve ser proibido. Ação de controle? Objetivos e metas de redução dos riscos e simulados de emergência. Então é isso que tem que ser feito para reduzir o risco e trazê-lo aqui para o caso trivial, tá bem? Então essas seriam as situações aqui que a gente falou para vocês, o que traz então a matriz de risco, né, na OSAS 18001. E agora a gente vai falar um pouquinho da matriz de risco elaborada pelo professor Paulo Jabbour, que na realidade é um aperfeiçoamento, pessoal, é um aperfeiçoamento da matriz da NR3, em barra interdição, né, aquela matriz que a gente viu. Então, na realidade, o professor Paulo Jabbour, ele pegou e classificou as consequências, né, ele classificou consequências em 3 níveis, então ele deu uma enxugada nisso aí, né, ele retirou, no caso das consequências da NR3, são 5 níveis, né, e ele trouxe isso para 3 níveis, então um nível maior, um nível moderado e um nível menor, né, e aqui a descrição, ele fez uma descrição também um pouco mais abrangente, né, ele aumentou essa abrangência, ele aumentou as situações, as características, né, para caracterizar, para melhorar essa caracterização, né, para detalhar mais, e vocês vão ver por quê, né, ele fez isso, ele utilizou essa estratégia. Então, para consequência maior, o que é que ele trouxe como princípio geral? Pode prejudicar a integridade física e ou a saúde, provocando lesões que causem afastamento superiores a 15 dias, danos permanentes ou óbito, inclusive, asfixia, intoxicações graves, amputações, óbito, né? Então, tudo isso ele trouxe aqui para a situação da consequência maior, então é a mais grave, né? É a mais grave. Depois você tem a moderada, né? A consequência moderada, é aquela que pode prejudicar a integridade física ou a saúde e pode provocar lesões que impliquem em incapacidade temporária por prazo igual ou inferior a 15 dias, lesões leves, intoxicações de baixa toxicidade. E você tem, então, a consequência menor, né? Aquela menor consequência, que é aquela que pode prejudicar a integridade física ou a saúde, provocando pequenas lesões, inchaços, desconforto temporário, então você volta depois à sua integridade, né, física, um mal-estar, uma irritação da pele ou das vias respiratórias. Então, isso é o que caracteriza uma classificação da consequência, a classificação da consequência menor. Para a probabilidade, o professor Paulo Jabbour fez a mesma coisa, ele deu uma enxugada também, né, e colocou apenas 3 níveis de probabilidade, né, o provável, o possível e o remoto. Então, 3 níveis de probabilidade. E ele praticamente utilizou mais ou menos o mesmo conceito que traz a NR3, né? Provável, medidas de prevenção inexistentes ou reconhecidamente inadequadas, uma consequência esperada com grande probabilidade do que aconteça ou que se realize. A probabilidade possível, né? Medidas de prevenção adequadas, mas apresentam desvios. Uma consequência talvez aconteça, com possibilidade de que se efetive, concebível. E a probabilidade remota, né? Medidas de prevenção adequadas. Uma consequência é pouco provável que aconteça, quase improvável. Aqui, gente, é probabilidade, tá? Probabilidade provável, possível e remota. Está errado, consequência não é consequência, não, é probabilidade. Então, a gente viu a questão dos descritores, né, para consequências e probabilidades. Aqui é a matriz que ele elaborou, né? Então, você tem aqui, de um lado, as consequências, do outro lado, a probabilidade, e vocês reparem que a gente tem situações diferentes aqui, né, relativamente diferentes, aquela matriz que é apresentada na NR3. Então, temos probabilidade aqui para avaliação quantitativa, probabilidade para avaliação qualitativa. Então,
a grande pergunta é essa, né? Onde está a grande diferença, aliás, entre a matriz, a grande diferença entre a matriz da NR3 e a matriz criada pelo professor Paulo Jabbour? Diferenças há, e são muitas, né, gente? Há várias diferenças aqui, a gente pode até sair descrevendo aqui. Mas a gente quer saber com vocês aqui, para vocês, qual que é a grande diferença, né? Quando você olha aqui, por exemplo, para a matriz que consta lá na tabela 3, né, de exposição individual, tá? Consta na tabela 3 lá da NR3. Então você tem lá as situações aqui, né? Essa é a matriz, né, de excesso de risco. E aqui é a matriz do professor Paulo Jabbour. Então, a diferença, pessoal, qual que é a diferença? A diferença está na ampliação do uso da matriz para um leque muito mais alargado, né, de riscos, e o professor também quis conferir maior precisão, uma caracterização dos riscos, sejam eles quantitativos ou qualitativos, né? Daí a ideia de trabalhar com probabilidade para avaliação quantitativa e probabilidade para avaliação qualitativa, tá? Mas como, né? Como? Ele adicionou, né? Então ele inspirando-se na NR3, né, na tabela da NR3, na tabela 3.3 da NR3, ele inspirou naquela tabela, mas ele ampliou isso, né? Ele adicionou duas novas colunas aqui, ó, né? Ampliando para 3 níveis distintos, né? Então ele foi trabalhar pensando na questão dos riscos que suscitem uma avaliação quantitativa, né? Que você precisa medir, né? E você tem a quantidade daquele risco, né? Aquele risco é palpável, você tem como medir. Então, pensando nisso, ele pensou em 3 níveis aqui, né? Um nível abaixo do nível de ação, né? Então seria essa situação de probabilidades, né? Para uma situação abaixo do nível de ação, né? Onde o risco esteja abaixo do nível de ação, para uma situação em que o risco esteja acima do nível de ação, mas abaixo do limite de tolerância, então vai estar entre o nível de ação e o limite de tolerância, e uma terceira situação, um terceiro nível, né, onde você está, o risco, ele foi medido, né, foi quantificado e ele está acima do limite de tolerância. Então você tem 3 situações distintas. Então ele amplificou isso, ele ampliou, né, aumentou esse leque, né, de utilização, ele aumentou o leque de riscos aqui, precisando mais, né, aumentando a precisão para fazer essas verificações. Tá? Então, a primeira coisa que ele fará, né, a primeira coisa que você precisa fazer, o especialista, vai escolher a consequência. Né? Então, escolheu a consequência, né, entre menor, moderado e maior. Segunda coisa, você vai ver qual seria a probabilidade, né? É um risco palpável? É um risco que você pode medir? Então você vai trabalhar em cima da avaliação quantitativa. Não é um risco, é um risco intangível, que não se mede, não tem como medir, não tem como se quantificar. Então você vai avaliar qualitativamente. Então você vem para probabilidade fazendo avaliação qualitativa. Então você vai trabalhar só nessa parte aqui da matriz, né? Ao passo, você esquece isso aqui, ó, né? Porque não é um risco quantificável, é um risco que você tem muito ou pouco, né? É qualitativo, né? Então você vai trabalhar aqui desse lado, aqui, só com essas 3 colunas aqui da matriz. Enquanto que aquele risco que é quantificável, que você pode pesá-lo, medi-lo, né? Mensurá-lo, você pode trabalhar aqui nesses três grupos de colunas aqui, né? Abaixo do nível de ação, entre o nível de ação e limite de tolerância, acima do limite de tolerância, tá? Então, uma vez que você escolheu a consequência, né? Definiu ali em função daquela situação que você está vislumbrando, você definiu a consequência, né? E no caso aqui um exemplo, né? Uma consequência maior, então está aqui nessa linha. E o risco, ele é quantificável, é um risco medido, dá para você medir. E você mediu esse risco e chegou a um valor e esse valor se encontra entre o nível de ação e entre o limite de tolerância, então você arbitrou como remoto, né? Como uma situação de probabilidade remota, né? daquele risco causar um dano. Então, em função
da sua medida, né? Ele caiu aqui dentro, né? Entre o nível de ação e o limite de tolerância, e você arbitrou como remoto, né? Você interpretou como remoto. Então, cruzando essas informações, né? Você cruzou essas escolhas e você caiu aqui nessa célula aqui, ó, verdinha, P, né? Vamos ver o que o professor Paulo Jabbour traz aqui em função desses riscos, né? Então, ele utilizou mesmo a terminologia, né, da NR3. Risco nenhum, né, ou excesso de risco nenhum, excesso de risco pequeno, excesso de risco moderado, M, excesso de risco S, substancial, e excesso de risco extremo, né, vermelhinho aqui, é extremo. Então, definiu aqui o risco a coluna cruzando aqui, ele caiu nessa célula P, né, verdinha P, então um risco verde, P pequeno. Vamos ver como é que ele define isso. Né? Então ele descreveu o seguinte, para os riscos, né, como é que ele descreveu os riscos? Então ele categorizou em E extremo, S substancial, M moderado, P pequeno e N nenhum. Para o extremo, para o risco extremo, o trabalho ele não deve ser iniciado nem continuar até que medidas de proteção e controle sejam adotadas. Estágio de risco grave iminente, então está caracterizado o GIR, em função daquela situação que foi encontrada. Está caracterizado grave e iminente risco, né, o GIR. Se não for possível reduzir o risco, nem com recursos, recursos limitados, né, o trabalho tem de permanecer proibido. Então, pare tudo, né, pare a máquina, né, embargue a obra, né? Por quê? Porque você, ao fazer aqui, ao fazer a avaliação e caiu no risco extremo, então você tem que parar tudo, né? Até resolver aquela não conformidade. Caiu na situação de substancial, o risco, depois que você cruzou as informações de consequência e probabilidade naquelas condições lá, caiu no substancial, então o trabalho não deve ser realizado nessa avaliação de risco até que o risco seja controlado ou mitigado. Estágio de risco grave iminente. Aqui também caracterizado como GIR, né? Grave iminente risco. Ações urgentes de prevenção e controle devem ser adotadas. Então, nessas duas situações aqui, você tem que parar tudo, né? Se caracterizou como GIR, todas as duas situações aqui, elas suscitam GIR, né? Elas suscitam caracterização como GIR, então você tem que parar tudo, né? Aqui o risco moderado, então devem ser feitos esforços para reduzir os riscos, medidas de prevenção e controle devem ser adotadas. Pequeno, risco pequeno, nenhum controle adicional é necessário, mas só que o monitoramento é necessário, é obrigatório, para quê? Para assegurar, para garantir os controles, que os controles sejam mantidos, né? As medidas de controle. E, por fim, o risco nenhum, nenhuma ação é requerida. Tá? Então, vejam bem por que o professor Paulo Jabbour desenvolveu essa matriz. Ele fez um estudo de diversas marmorarias, né? E ele avaliou alguns riscos contidos nessas atividades das marmorarias. Aqui, por exemplo, o caso do ruído, né? Então, o ruído é o que, gente? O ruído é um risco quantificável, né? Medido, mensurável. Então, ele mediu, né, o ruído lá nas marmorarias, nesse caso aqui específico, né, que eu peguei como exemplo. Ele obteve o valor de 98,4 decibéis né? Aí ele tinha, em função dessa situação, ele foi, então, uma vez que é um risco mensurável, seria aqui a probabilidade para avaliação quantitativa, então ele vai trabalhar com as 3 grupos de colunas, a consequência que ele arbitrou é maior, então a consequência é maior, né? Ele viu lá em situação do ruído, a situação do ruído, ele enquadrou como maior, né? Em função daquilo que ele descreveu lá em cima, né? Nos descritores lá para as consequências. Então ele entendeu que é maior, seria maior, então consequência é maior, pode provocar danos permanentes, é o que está aqui, né? E a probabilidade, a partir do momento que ele escolheu a consequência, ele escolhe a probabilidade, né? Em cima do 98,4, esse valor está acima do limite de tolerância. Então, estaria aqui, ó, acima do limite de tolerância para consequência maior. Então, acima do limite de tolerância, ele achou probabilidade provável. Então, está aqui, né? Consequência maior, nessa linha, valor medido acima do limite de tolerância e probabilidade provável. Então, estaria aqui, ó, o excesso de risco extremo. Então, achou o risco extremo.
Tá? Consequência maior, pode provocar danos permanentes, probabilidade provável, achou o valor aqui, né? E o risco extremo, classificado como risco extremo. Então, gente, o que tem que fazer? O trabalho não pode ser iniciado até que medidas de proteção e controle sejam adotadas, né? Então, aqui ele caiu numa situação de GIR, né? De grave e iminente risco. Vibração, ele fez a mesma coisa, vibração também é outro risco palpável, mensurável, né? Então ele mediu, né? Foi lá, usou no equipamento, dentro das normas direitinho, né? Ele utilizou DNN 15 e tal, tá descrito lá direitinho a avaliação da vibração, né? Então ele foi, mediu, só que esse valor deu abaixo do nível de ação, então estaria trabalhando aqui, né? Abaixo do nível de ação. A consequência menor, né? Existe ali um desconforto temporário, né? Pequenas, pelo valor, né? Pelo valor que ele encontrou, a consequência é a consequência menor. Ou seja, há um desconforto, né? Temporário e podem ocorrer pequenas lesões. Então, seria aqui a consequência que ele escolheu menor. Então, nessa linha aqui, para uma situação que ele mediu e deu abaixo do nível de ação, seria aqui, ó, nesse grupo de colunas aqui. Então, a probabilidade dele é provável, né? É provável que ocorra aí esse desconforto, né? E essas pequenas lesões. Mas, de qualquer forma, né? De qualquer sorte, aqui, cruzando as informações, a gente tem um excesso de risco aqui, ou risco nenhum, né? Então, uma consequência menor, desconforto temporário, pequenas lesões, tem aqui o valor, né? Que foi medido e encontrado, né? E isso, a probabilidade é provável, né? De que ocorra essas situações aqui de desconforto, mas o risco é nenhum. Então, sendo o risco nenhum, né, nenhuma ação é requerida. Tá? Aqui, depois ele ainda avaliou a umidade, né, presente nas marmorarias, e aí já é uma avaliação qualitativa, então ele sai dessa situação de probabilidade para avaliação quantitativa e vai trabalhar em cima da probabilidade para avaliação qualitativa. Então, probabilidade para avaliação qualitativa. Então, ele vai trabalhar aqui, ó, nesse cantinho aqui da matriz. Tá? Ele achou, para aquela situação de umidade, né, que ele avaliou, tem como consequência moderada, então pode prejudicar a integridade, pode provocar lesões leves, então, moderada, a consequência seria moderada, então, andando nessa linha aqui e desse lado aqui, né, porque a probabilidade é qualitativa, então teria que ser aqui, né, moderado, então pode ser pequena, substancial ou extremo. Vamos ver, a probabilidade é possível, né? Ele arbitrou como possível. Então, medidas de proteção apresentam desvios. Então, ele reparou lá que as medidas de proteção, elas existem, mas elas apresentam desvios. Então, probabilidade possível. Então, probabilidade possível está aqui no meio, né? Está aqui no meio. Então, cruzando essas informações, a gente obtém um excesso de risco substancial. Então, consequência moderada, pode prejudicar a integridade, pode provocar lesões leves, né, lesões leves. Então, a probabilidade, ele definiu, arbitrou como possível, medidas de proteção apresentam desvios. De qualquer forma, o risco é substancial. E quando o risco é substancial, pessoal, para tudo, né? O trabalho não deve ser realizado nessa avaliação de risco até que o risco seja controlado ou mitigado. Você tem caracterizado aí o GIR, né? Grave risco iminente. Ações urgentes de prevenção e controle devem ser adotados. Então, vejam que a situação da umidade, apesar de ser avaliação qualitativa, você caiu nessa situação aqui do GIR, né? E um último risco que ele também avaliou, que ele classificou, caracterizou nas marmorarias foi a poeira mineral, né? Poeira de sílica. Então, também um risco mensurável, medido, né? Então, ao medir, encontrou 5,9 miligramas por metro cúbico, isso está acima do limite de tolerância, né? De acordo com a referência, né? A fonte, né? Da literatura, está acima do limite de tolerância, a probabilidade, a consequência no caso é maior, né? Porque pode provocar danos permanentes ou morte, né? Naturalmente, que se o sujeito ficar exposto lá, né, na marmoraria, aquela poeira mineral, né, com o tempo ele vai adquirir doenças no pulmão, né, pode vir a adquirir uma pneumoconiose, né, sobretudo uma silicose, por exemplo, uma silicose ou outras espécies de pneumoconioses, né. Então,
Como consequência, uma consequência maior, então está aqui consequência maior, né? O valor é acima do limite de tolerância, então vai trabalhar aqui, ó, né? Então, maior acima da tolerância, né? E a probabilidade provável, medidas de proteção reconhecidamente inadequadas ou inexistentes. Então, está aqui, ó, né? Mais uma vez, ele caiu numa situação extrema aqui, risco extremo. Então, tem que parar a atividade, né? Porque está caracterizado o GIR. Então, consequência maior, danos permanentes ou morte, probabilidade provável, acima do limite de tolerância, né? O risco extremo. Então, gente, vejam isso, né? E ele depois ele acabou condensando, resumindo, né, os grupos de marmoraria, no grupo 1, grupo 2, grupo 3, ele colocou aqui resumindo, né, no trabalho dele lá, ele resumiu, né, de forma que dá para a gente ter uma ideia do que acontece nos grupos de marmorarias, né? Então, ruído, por exemplo, é um problema sério em todas as marmorarias, tudo em risco extremo, ou seja, teoricamente, né, a gente teria que parar todas as marmorarias, né? Tá vendo? Parar os setores, né? Paralisar o setor, o maquinário, ou interditar mesmo o estabelecimento, tá vendo? Ruído, ó. Grupo 1, extremo, grupo 2, extremo, grupo 3, extremo. A vibração, parece que ele fez duas medidas aqui, uma deu nenhuma, a outra deu extremo, substancial e extremo. Também a situação da vibração também não é muito agradável, não é muito boa. Umidade, substancial, 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 e poeira de sílica, mesma coisa para o extremo. Então, as situações das marmorarias, né, o cenário não é muito positivo. Né? Vocês estão vendo aqui, né? Extremo foram 8 resultados para extremos, né, dos grupos de marmorarias, substancial 4, moderado nenhum, pequeno nenhum, e o nenhum, né, risco nenhum, 1. Né? Risco pequeno, 0, risco moderado, 0, e risco substancial, 4, e risco extremo, 8. Colocou isso na forma de gráfico, né? O professor colocou na forma de gráfico, e você tem, então, situações aqui, né, de preocupantes para os casos das marmorarias. Então, pessoal, é mais ou menos isso que eu queria trazer para vocês, né? Fiquem à vontade para colocar as questões aí. Deixa eu parar aqui a apresentação, né? Fiquem à vontade, né? Podem questionar e tal. A ideia foi trazer para vocês aqui exemplos, né, de matriz de risco que a gente pode utilizar. E eu vou postar para vocês, então, a atividade 5, e vocês vão utilizar, então, esses conceitos, essa compreensão das matrizes de risco para poder fazer esse trabalho, tá bom? É um trabalho em dupla, e aí eu quero que vocês conversem entre vocês e tal. Eu quero ali um conjunto ali de características, né, na solução desse problema, né, a criatividade, né, o conhecimento, né, que vocês sedimentaram aí ao longo desses encontros aí, tá bom? Deixa eu interromper aqui, então, aqui. Muito obrigado pela participação de vocês, tá? Um abraço, então. Obrigado, tá, gente? Muito obrigado.